Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Vivemos uma vida de animal racional, uma vida de bicho. E o bicho nasce para sofrer e depois morrer. Mas agora temos um tratamento. E é isso que nós vamos falar. A humanidade está em tratamento. Quando o raciocínio estiver desenvolvido de todo, termina o restinho da ferocidade. Do gênio mau, terminam os gênios, porque o raciocínio desenvolvido, o equilíbrio de todos, é perfeito, por ficarem ligados ao mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então aí termina a ferocidade de uma vez, porque não serão mais animais racionais. A classe de animal racional é uma classe primária, é uma classe que está em tratamento. E por isso, sendo lapidados pela dona do pensamento e da imaginação. E por estarem sendo lapidados, é que são sofredores imortais. Se não estivessem sendo lapidados, não seriam sofredores nem mortais. O sofrimento é a causa da lapidação, porque não há efeito sem causa. Para ver que de pouco em pouco, com o desenvolvimento do raciocínio e da vidência do aparelho, vem um extermínio do desequilíbrio, da ferocidade e de todos os males existentes. E aí está a fase da racionalização, esperando que todos tomem conhecimento dela, da fase natural da natureza, em que todos estão sendo encaminhados para tomarem conhecimento da fase natural da natureza, do desenvolvimento do raciocínio, para ver que as aparências que existiram, que os engambelos artificiais e naturais que existiram, houve necessidade de existir. Foi preciso existir para amansar, domar e domesticar as feras humanas. Por isso, houve necessidade de existir essa infinidade de engambelos artificiais e naturais para amansar as feras humanas e domesticá-las, porque feras só por meio de engambelos é que podem ser preparadas. Então, nesse pequeno trecho aqui, o que ele está dizendo para a gente? Né? Que nós, toda a humanidade, ela precisou de um tratamento. Por quê? Para exatamente sair daquela fase de animal, de bicho, né, de ferozes, para virarmos racionais, né? Então, se me permite aqui fazer uma citação, né, outras vezes que teve esse companheiro aqui, o professor Horta, né, falava muito, né, sobre as quatro vertentes, né, do desenvolvimento do ser humano, que era a filosofia, a arte, a ciência e a religião. Isso aí, se a gente pegar e fizer uma tradução mais apurada, isso daí foram os tratamentos, né, que a natureza, né, que o universo deu à humanidade para a gente ir passando a se aperfeiçoar cada vez mais, para sair daquela fase de bicho peludo das cavernas, né, que vivia lá no escuro, dentro daquele buraco, com medo de tudo, desconhecido de tudo, para começar a sair e entender, né, tudo que tinha dentro de si e que estava à sua volta. Então foi preciso essas 4 verdades, né? A filosofia, a arte, a ciência e a religião. Só que depois veio, quando essas 4 verdades chegaram ao ápice do seu desenvolvimento, veio a verdade dessas verdades. Está dizendo que as outras eram mentiras, que eram aparências, que eram falsas? Não. Elas eram verdades dentro daquele período em que aquele devido tratamento era necessário. Então veio a verdade dessas verdades complementar, passar a mostrar a origem, né, o caminho e o desenvolvimento agora do raciocínio. Porque essas outras verdades desenvolveram o pensamento. Não tinha como a gente sair da fase de total embrutecimento direto para o raciocínio. Foi preciso antes haver um aperfeiçoamento, um tratamento, e aí, né, como eles vão passar aqui, vocês vão entender que o sofrimento e a morte é um tratamento também. Não é quem for levar em frente agora aqui. A realidade são meias verdades, não é verdade? Meias verdades. Porém, com a imunização racional, nós vamos adquirindo o verdadeiro equilíbrio.
Há um texto aqui no primeiro volume da obra, onde o racional superior nos esclarece. Como nasce o equilíbrio? Em primeiro lugar, o fluido da imunização racional. E, em segundo lugar, o fluido elétrico e magnético. Por serem aparelhos elétricos e magnéticos, feitos por esse conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que a comunicação é natural. O fluido da imunização racional é do lugar de origem de todos, por isso são animais racionais. Uma vez sendo orientados por sua base de origem, por meio do fluido racional, o mal cessará, os males cessarão, porque é a base positiva, porque daí vem o equilíbrio perfeito. Cessam as experiências, tudo dará certo, por ser racional. Acertarão em tudo e vão sempre de bem para melhor, por a orientação ser racional, feita pelo fluido racional. Então cessam as experiências. Não precisam mais viver de experiências, como sempre viveram, experimentando sempre para acertar ou não. O fluido racional dá a regulagem perfeita, o equilíbrio perfeito de todos, por ser racional, a base verdadeira da origem de todos, que é a planície racional, que é de onde todos vieram e para onde todos vão. Então, para com que possamos fazer um tratamento verdadeiro, sem meias verdades, vamos estudar o livro Universo em Desencanto, nos conectarmos à imunização racional, que é do nosso mundo de origem, o mundo racional. É isso, professor Carlos? É verdade. A questão é muito simples e logo no início do primeiro volume, o Racional Superior nos revela a verdadeira origem da humanidade e a nova fase da natureza. Então, nós perdemos todas as virtudes. Quem perdeu todas as virtudes, perdeu toda a consciência. E ele diz que a gente acordou aqui nesse segundo mundo como um bebê recém-nascido que não sabe nada. Se não tiver quem o ensine, é óbvio que tem que ter lapidação. E aí passamos por fases de monstros, de selvagens, chegamos a uma civilização baseada no artifício, né? Então, o monstro tem muita rudez. Então, quanto mais lapidar, para a áurea, o cascão magnético ceder, para poder passar para a selvagem, foi muitas eternidades, muitas mudanças, muitas transformações para a gente chegar a selvagens. E aí, selvagem tinha ainda um pouco de rudez, mas muito atraso. E a gente, com o idealismo de que com a civilização, conhecimento que a humanidade ia ter das coisas, do mundo, do corpo humano, etc., parece que a gente tem algum conhecimento verdadeiro, mas é um conhecimento aparente, baseado no artifício. Ou seja, ainda continua com atraso. Mas essa lapidação da áurea, sempre se renovando, as transformações, como o irmão falou aqui, não existe morte, somos os mesmos a nascer, melhorado, porque a áurea vai ficando mais limpa, melhor a circulação de energia da áurea, melhor a consciência do aparelho, né? Então, a lapidação é um tratamento. A lapidação é tratamento da áurea, né? A morte também é um tratamento da áurea. Depois a gente nasce de novo. É o mesmo a nascer, melhorado, né? Lapidação racional diz que é o sofrimento do corpo e da vida. Ninguém gosta do sofrimento, mas é um sofrimento benfeitor, porque realmente, na realidade real, tudo é energia, está havendo um progresso. E com a mudança de fase natural da natureza para a fase racional do terceiro milênio, os bons civilizados, humanos que tinham senso de humanidade, estão logo procurando o que agora é possível todo mundo encontrar, que é o conhecimento de cultura racional, porque a fase é de aparelho racional. E aí vão se ligando. Uns se ligam e em pouco tempo estão desenvolvidos. Por quê? Porque já eram bons, já eram bastante humanos. Então já tinha até pelo lado da espiritualidade alguma evolução e isso adianta, né? Apesar de aparentemente ter pouco tempo de leitura do Universo em Desencanto, demonstra muita evolução racional. A consciência, a aura já vinha de outras vidas já nesse caminho. Então, na matéria não é possível santo, puro, limpo, bom, nem perfeito, mas é possível uma perfeição de equilíbrio,
uma perfeição no sentido do equilíbrio das coisas pela orientação racional que vem. Todo mundo tem um pouquinho, mas com o desenvolvimento da leitura vem muito, e aí a pessoa fica satisfeita com o seu desenvolvimento, porque o tratamento deixou de ser lapidação, passou a ser aperfeiçoamento. Essa é a perfeição de vida humana. Isso é a fase racional do terceiro milênio, e o objetivo, voltar para o mundo de origem. Aí acabou o tratamento. E é o que o racional superior nos garante. O desenvolvimento do raciocínio, a gente o percebe na hora que começa a acertar. Então, quando a gente começa a acertar, sabe que está desenvolvendo o raciocínio. Toda essa história que nós tivemos que viver é porque éramos puros, limpos e perfeitos, na nossa verdadeira origem, pelo abuso da liberdade, a humanidade que passou a ser humana, pelo Criador, que teve que nos fazer, não é? Mas éramos, e ele teve que nos fazer, aí já começa aquela dúvida, né? Mas houve sim o incriado que teve que ser criado. A cultura racional é maravilhosa quando a gente começa a juntar o conhecimento que nos tratou, que nos lapidou, e muito bem lapidado, a filosofia, a arte, a ciência, a religião, com o conhecimento que foi anunciado, que veio para revelar e nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é necessário que você aprenda a se libertar. Mas não é o conhecimento em si que vai fazer o milagre. O milagre, ele existia, mas na cultura racional não existe milagre. Então é doloroso a pessoa terminar o seu tratamento, poder equilibrar todas essas formas desagradáveis, dolorosas, né, que causaram tanta dor à humanidade, mas o sofrimento sempre foi opcional. O que vai doer? Vai. Está doendo? Tá. Mas o sofrimento é opcional para as mentes mais elevadas. Então a pessoa já não sofre tanto. Então está na hora da pessoa perceber realmente a finalidade, a razão da vida. Qual o sentido de sermos sofredores, pensadores, mortais? Quanto mais pensa, mais mortal se torna. Por quê? Porque o pensamento é do chão. E sendo o pensamento do chão, você se liga no pensamento, você se liga no chão. Tem que raciocinar para poder desligar do chão e subir. Então o tratamento agora mudou. Não é mais ciência, não é mais espiritismo, não é mais arte, não é mais filosofia, não é mais aquilo que as velhas tradições nos fizeram sofrer para nos aprimorar. O tratamento agora é da imunização racional. Temos que tomar a vacina para não mais pensar no chão. Pensou no chão, paixão. É o pai do chão, é o pensamento. E aí, quanto mais se liga na paixão, mais para o chão vai. Essa é a forma agora de entender. O tratamento é de imunização. E como é que é esse tratamento? Façam para saber, porque eu não posso, com a minha imunização pessoal, que cada um tem a sua, fazer a sua. Compreendeu? Se você não fizer a sua imunização, a sua vacina, não adianta. Eu não posso tomar a vacina pela humanidade, ninguém pode fazer isso, nem mesmo aquele que pretensamente ou filosoficamente alguém diz, veio aqui para pagar os pecados da humanidade. Isso foi uma boa preparação, mas não é uma realidade. Porque a morte do Salvador, há 2000 anos passados, não veio para acabar com os pecados. Veio para nos fazer entender que cometemos, na verdade, foi o crime. Então está na hora da humanidade entender. Quem está sendo imunizado é eu, é você. A vacina, quem tem que tomar, sou eu e você. A minha vacina não muda a sua imunidade. A imunização é para ser adquirida individualmente. Por isso, consagramos, no vídeo passado, o guia em primeiro lugar. Então, o conhecimento está acima do pensamento. O pensamento, se fosse conhecimento, o pensamento não deixava o pensador morrer. Porque o conhecimento que liberta não está no pensamento.
O conhecimento que liberta está na imunização racional. E como é que chega a imunização racional até nós? Pergunte ao dono, que ele responderá para você com a imunização. Doutor Luiz Cláudio, doutor Carlos. Só um complemento rapidinho. A palavra tratamento, o primeiro pensamento, a pessoa pensa em tratamento médico, né? E eu, por karma, por dharma, sou médico. Mas para tratamento médico é para cura de uma doença, pode ser física ou mental. Mas o melhor, isso é textual, o melhor remédio e o maior tratamento é o fluido racional que se adquire e possui lendo o livro Universo em Desencanto. Para qualquer doença, leia o livro Universo em Desencanto. Por quê? Porque os corpos são feitos por micróbios, os micróbios são feitos pelo fluido. Então, a imunização racional trata o corpo fluídico deformado para voltar ao seu estado verdadeiro natural. Esse é o tratamento de Deus para a humanidade, por isso a humanidade está em tratamento. É como o Porfírio falou, para que você possa se imunizar e sair do chão, né? Para que a gente possa sair do chão. Aí você, estudando a cultura racional, você vai entender muita coisa, porque, como ele falou, só você mesmo pode fazer por você próprio, estudando, lendo e relendo o livro Universo e Desencanto, para que você possa ser esclarecido e interpretar o que é racional, porque o que é racional é puro, limpo e perfeito, e diz o racional superior. E a parte do chão, a parte animal, a parte do pensamento. E assim ficou o pensamento de origem do chão e o raciocínio de origem de cima do mundo racional. A parte de cima de origem racional envolvida na parte de baixo do chão, da resina e da goma que virou água. Daí se deformando os seres pelas transformações que houve, nascendo do chão como outro animal qualquer. Esse é o motivo de serem de origem racional, degenerado e deformado como animal. E assim ficou a parte animal, a parte do chão. E a parte racional, a parte de cima do mundo racional. Então a gente precisa estudar a cultura racional para desenvolver a parte de cima que pertence ao mundo racional e para lá voltar. Há muito tempo que a humanidade procura ter equilíbrio, mas não podia nunca encontrar porque viviam ligados na energia elétrica e magnética. Então, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Tinha imaginação e pensamento atuando na cabeça e não equilibrava. Mas agora, através da leitura, do estudo da cultura racional, você adquire a energia racional. A energia racional vai trazer o equilíbrio, e trazendo o equilíbrio, você vai encontrar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Então, não perca tempo, conheça o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!